Como procurar as citações na Bíblia? Antigamente, a Bíblia não tinha capítulos e versículos. Isso até certo ponto era bom, porque dessa forma os discípulos deveriam decorar melhor as Escrituras Sagradas. É por isso que às vezes lemos na Bíblia frases como o lugar em que estava escrito, o lugar da Escritura que lia, como também diz em outro lugar, pois as referências bíblicas não tinham um endereço certo. A divisão de capítulos e versículos da Bíblia foi criada para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. No início da Bíblia, temos a sequência dos livros do Antigo e Novo Testamentos com suas abreviaturas. Exemplo, Mateus, MT, 1 Crônicas, 1 CR. Em muitos textos, estudos e sermões, usamos as abreviaturas dos livros para facilitar e condensar o texto escrito. Assim, quando lemos MT 5.13, nos referimos a Mateus, capítulo 5, versículo 13. Sempre quando nós procuramos o nome de um livro na Bíblia, ele tem o nome do autor deste livro, ou, como em alguns casos, temos as primeiras palavras que estão no primeiro versículo. Por exemplo, o livro de Mateus, temos então que foi Mateus, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, quem escreveu. Depois de encontrar o nome do livro, nós podemos procurar o capítulo que se pede. O capítulo é o número maior que está na Bíblia. Temos então o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Depois de procurar o capítulo, que é o número maior, então encontramos o número menor, que é o versículo. Por exemplo, Mateus, capítulo 5, versículo 13. Também, outra diferença que temos nas referências aos livros. Quando o capítulo e o versículo são apenas para serem lidos, então apenas se lê aquele versículo que está indicado, como foi citado Mateus capítulo 5, versículo 13. Se temos, por exemplo, a citação Mateus 5, 13,17, então nós lemos apenas o versículo 13 e o versículo 17 do capítulo 5. Quando temos Mateus 5.13-17, lê-se então do versículo 13 até o versículo 17, inclusive. O hífen, o tracinho, indica a sequência de versículos, isto é, do primeiro ao último versículo que deve-se ler. Se temos, por exemplo, uma citação como esta, Mateus 5, 13 até 17a, lê-se do versículo 13 até a primeira parte do versículo 17. Se temos a citação Mateus 5, 13b, lê-se só a segunda parte do versículo 13. Para que nós possamos aprender um pouco mais, vamos praticar. Pratique em casa. Mateus 5,14, Lucas 10:2, João 10:11, Marcos 10:14, Mateus 18:20, João 13:34 a 35. Vejam que quando a gente fala, a gente não diz o ponto, ou o tracinho, ou o hífen, nem outras referências. Apenas dizemos Mateus 5:13, Lucas 10:12, já nos referindo assim ao capítulo e versículo.